E aí, povo? Suave? Estava esperando a Liliane aqui, não é? Ó, se alguém me emprestar uma caneta, eu faço uma lua na testa e ninguém sente falta. Obrigado. Boa noite, mais um episódio de YouCast. Vocês viram que eu tentei, mas não, ela é irrepetível. O universo quis dizer isso. Mais um episódio de YouCast. Bora lá, pau na máquina. Carlão, que nota tu darias pra sua felicidade hoje, neste exato momento, de 0 a 10? Hoje ou nesse momento? Nesse momento tá um pouco mais, tá um pouco mais alta. 7,5. 7,5? O que falta pra chegar no 10? Passar a dor nas costas, Boa. a dor no joelho. Interessante. É isso, físico. Treinei muito forte, tá doendo. Basicamente. Interessante. Interessante. Minha vida é muito boa. Sim. Minha vida tem aquilo que eu propus que tivesse. Que é? A realização das metas, né? O Instituto Biratã, vocês. Eu sempre... A família, uma boa família, um lar, uma boa esposa, bons filhos. E a missão, né? Missão. Cumprir a missão. Colocar a Hierosofia no mundo. Está sendo colocada, o Instituto está crescendo, devagar, mas constante. O Santuário do Paganismo, você mesmo viu. Ontem estivemos lá melhorando ainda mais. Temos novidades. Esse ano teremos Halloween. Isso aí ninguém sabia, nem vocês dois. Legal. Né? Então vamos ter várias novidades, vamos ter esses eventos mais abertos. Voltar a ter, né? É. Pra gente fazer no começo. Porque agora tem equipe, né? Agora tem equipe, agora dá para fazer. Legal. Então no 31 de outubro nós vamos fazer um Sanhai, né? Que as pessoas chamam de Halloween, aberto ao público, só que de verdade. É de verdade e é aberto ao público. Então, e as pessoas vão poder participar. Se der certo, a gente vai trazer convidados. Delícia. Espero que a gente consiga. Da hora. Quem sabe a Lady Miriam Black, né? Uma bruxa de altíssima qualidade. Vamos ver. É isso aí. Hierosofia. Os livros, graças a Deus. Praticamente concluído já o livro da teologia hierosófica, que é um livro profundíssimo. Depois vamos fazer a revisão ampliada, né, do livro dos orixás, para ser relançado ainda esse ano, mas linkando os orixás com a magia dos cristais, a magia vegetal, as ervas de cada orixá, as águas das Iabás, a magia das águas, a questão do tarô dos orixás também, que nós vamos refazer aquelas cartas, né, para ficar melhor o manejo. Então tem muita coisa boa aí acontecendo, né? Acho que quando a gente está cumprindo o propósito, a gente fica feliz, né? Sim. Fica feliz. Que você mesmo diz, né? O especialista nessa área é você, mas faz todo sentido. A gente não fica alegre o tempo inteiro, né? Dando risada, gargalhando. Mas quando você tem essa sensação de que você está cumprindo o seu propósito e que você está atingindo os seus objetivos, tudo vai se encaixando com o tempo. O que tem que ser eliminado é eliminado, o que tem que vir vem. É o flow, né? É.
É por aí. E o que é que faz você ter picos? De alegria ou de emoção? De alegria. Que é diferente, né? Sim. Picos de alegria? Então, é que a alegria Você não busca tanto alegria quanto a maioria das pessoas que eu conheço. Por isso que eu tô... Eu até tenho dificuldade, porque às vezes para mim a alegria o que é? Quando eu vejo você e o seu irmão se destacarem em artes marciais ou em alguma outra coisa da vida. Uhum. Isso é alegria, mas eu não fico dando risada, entendeu? Sim. Então, nesse tipo de coisa, quando vocês têm suas conquistas ou quando coisas boas acontecem, eu fico alegre. Mais do que de costume. Eu acho que eu tenho É que eu não demonstro, mas eu tenho uma alegria estável, assim, uma coisa constante. Sim. Mas é subjacente, não é alegria. É um nível de satisfação, né? De dar risada. Sim. Entendeu? Mas... Porque é aquilo... eu não sei exatamente como é que você fala nos seus cursos, mas... É mais ou menos... Deve ser mais ou menos isso. Veja, eu sei de onde eu venho. Várias vidas passadas que eu conheço, então já tem uma diretriz, né? Você consegue traçar. Ponto A até o ponto B, ponto A no passado, ponto B no presente. No presente, eu sei quem eu sou. Eu sei para que eu sirvo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. E estou conseguindo fazer, vou chegar num ponto C bom, né? Que caminho você sugere para a pessoa que quer saber quem ela é? Porque essa é uma das coisas mais difíceis, né, de se responder na espiritualidade. E para cada pessoa vai ter um método, né? Sim. Não existe um método. De uma forma geral, siga pelo oposto do que o sistema oferece. O sistema oferece muita diversão, bebidas, sexo vulgar, drogas, barulho, 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 estresse, 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 fica acordado e acelere, 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 né? E corra atrás de dinheiro para comprar coisas, porque as coisas vão te fazer feliz. Então é o contrário disso. Sim. Aí pra descobrir quem você é, precisa de silêncio, solidão... Silêncio, solidão e natureza. E natureza. Pra mim, voz interior sempre, forever. Ela vai brotar. É. Ela vai brotar. Mas sabe o que acontece? A gente percebe muito, não só eu, que as pessoas têm medo de ficar sozinho, têm medo de ficar em silêncio e têm medo do que a voz interior vai falar. Sim, porque quanto mais distante você tá do melhor ser que você pode ser, mais você tem medo de escutar a sua voz interior, porque vai ser humilhante, né? Essa discrepância. Vai. Né? E eu vejo esses ataques de... ansiedade? De ansiedade. O Jim Carrey tem um vídeo muito legal falando sobre a depressão, que é o seu espírito falando pra você que ele não aguenta mais o personagem que você tá vivendo. Que ele não tem nada a ver com o que você realmente é. Eu achei muito legal essa visão, assim, porque é muito diferenciada, né? E eu achei muito legal essa fala dele. Eu achei muito interessante. Entendi. Eu conheço de sentir outro tipo de depressão, que é quando você sabe o que você é, mas você não encontra lugar no mundo. Sim, sim. Entendeu? Isso é deprimente. Aí você precisa... No meu caso, o que resolve é natureza mesmo. Que floresta, cachoeira... Eu acho que todo mundo está sentindo exatamente isso. Ficar deprimido por não sentir lugar no mundo. Eu acho que é uma coisa assim que é difícil alguém que não sinta. Olha... Né? As pessoas...
as pessoas que estão se espiritualizando nesse momento estão encontrando essa dificuldade. Porque o mundo, o sistema, ele está oferecendo muita recompensa material para quem busca só o material. Né? A gente vê muito isso acontecer. É a prioridade da sua vida, né? É. Você dá prioridade pro trabalho, você vai ganhar as recompensas do trabalho. Você dá prioridade Exatamente. para Então, o existencial, você vai ganhar... como eu sempre falo, se eu não soubesse que uma das minhas prioridades é a família, e para eu ter uma boa família, eu tinha e tenho que ter tempo e energia para dedicar a você e ao seu irmão e à sua mãe. Se eu não tivesse essa consciência, eu teria feito o quê? Lembra lá? Anos atrás? Eu sempre falo aquele... Um exemplo entre muitos, né? Eu teria pego as oportunidades que eu tive de ganhar muito dinheiro. Muito relativamente muito. Só que isso me custaria uma das minhas maiores prioridades, que é uma boa família. Então, eu optei por não ganhar tanto dinheiro, ou ganhar relativamente pouco dinheiro, mas construir uma família realmente boa. E consegui. Estamos conseguindo. Tem um cara muito legal que é o Érico Rocha, né? Que ele é um cara de lançamento de marketing digital. Ele fala, não existe não tenho tempo, existe não priorizei. Uhum. E isso é uma coisa que me chocou, assim, quando eu vi ele falar. Eu falei, caralho, eu acho que ele tá sendo um pouco duro, assim, com isso, né? E aí eu fiquei refletindo, e depois eu cheguei a concordar. Que eu falei, mano, a gente falar que não tem tempo... Existe a diferença também entre tempo e energia. Sim. Né? Porque o que a gente tem não é tempo. A gente tem energia. Se você não tem como aumentar o tempo que você vai viver, mas você tem como aumentar a energia que você vai ter durante a vida, né? E essa energia vai ser aumentada justamente priorizando os 3 aspectos da manifestação do seu espírito, né? Que é o corpo, a emoção e a mente. Sabe uma coisa que eu não sei, acho que essa frase não priorizou pode ter muitas interpretações. Por exemplo, eu gosto muito das falas do Bernardinho, né? Como ele não é coach, né? Ele é palestrante e tal, mas ele fala muito sobre como atingir seus objetivos na vida e tal. Mas assim, por exemplo, se eu quisesse ser um campeão olímpico de alguma coisa, de algum esporte sério, eu teria que ter uma dedicação, eu teria que priorizar aquilo acima de praticamente todas as outras coisas. Então, eu não teria tempo para as outras coisas porque eu realmente não estaria priorizando as outras coisas. Não é que a frase, às vezes, conforme a primeira vez que eu ouvi, eu falei, não, parece que você foi meio folgado. Não é isso. E você não se organizou para conseguir, não. Às vezes é uma opção. Isso. Entende? Exato. Às vezes é uma opção. Você vê a sua tia, por exemplo, a minha irmã. A prioridade dela é viajar, conhecer o mundo. Ela não tem um gato que seja para não ter que dedicar tempo e energia ao gato. E para não ficar presa, ao gato. Então, exato. Ela priorizou viajar pelo mundo e viaja pelo mundo com eficácia. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que ela está feliz com isso. É isso, né? Parece estar feliz. É uma coisa muito desagradável, mas ao mesmo tempo a coisa mais maravilhosa que você pode ouvir é que a sua vida está sob as suas escolhas. Ela é fruto das suas escolhas, né? Então o seu destino está constantemente na sua mão, né? O Chico Xavier fala isso, o Matthew Kelly fala isso, o Gandhi fala isso, tem uma galera. Então é muito interessante essa questão da prioridade, porque é exatamente essa visão, é uma visão muito certeira de que realmente não existe tempo. 24 horas é para todo mundo.
O dia continua tendo 24 horas para todo mundo. Você sabe, muitas pessoas eu ouço falarem do casamento, dos relacionamentos, né? Os principais, casamento e os filhos. As pessoas falam como se, assim, tipo assim, as pessoas veem que você e o Alan têm uma formação muito boa, tem uma educação muito boa e que nós temos um relacionamento muito bom. E aí algumas pessoas falam assim, mas os meus filhos não são assim, como se tivesse uma loteria, sabe? Uma rifa, um sorteio de filhos, e eu tivesse tido sorte. Eu peguei os bilhetes premiados e outras pessoas pegaram bilhetes ruins. E no casamento também. Quando, na verdade, o que a gente vê, o que a gente ensina, né? Eu e a sua mãe vamos até depois abrir algumas palestras sobre isso, é que relacionamento bom se constrói, e se constrói todo dia, todo santo dia se constrói, entende? O meu relacionamento com a sua mãe, vamos fazer bodas de prata esse ano, não é pouca coisa, 25 anos nos tempos atuais, e não é 25 anos se aturando, que é horrível, né? Casal que se atura, ou casal que vira sócio, não, é um casamento, é um relacionamento bom, 25 anos, mas como assim? Como um vendo naquilo que o outro precisa crescer e pode evoluir e dando subsídios para isso acontecer. Entendeu? Mesma coisa os filhos. Você vê, você e seu irmão são duas pessoas completamente opostas. É a água e o vinho. Entendeu? Então você tem que oferecer aquilo que cada um precisa e ter, como você fala, a escuta muito. Você, pai e mãe, tem que estar olhando com olhos de ver e ouvindo com olhos de ouvir. Acho que devia mudar o nome pai e mãe presente, não só pro corpo, né? Exato. Mas presente no realmente ali, né? Não é só ver se a roupinha tá e o tênis tá bonitinho, sabe? É ver como que tá emocionalmente, psicologicamente, né? E tentar entender. Eu comparo sempre muito com arte marcial, né? Quer dizer, o caminho que eu tive que fazer, as coisas que eu tive que propor de atividade para você se tornar um excelente lutador é muito diferente do que eu tenho que propor para o seu irmão, que eu tive que propor para ele se tornar o excelente lutador que ele está se tornando. Então, se eu não tivesse, como eu falo, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para ver a necessidade de cada um, como é que você vai fazer a pessoa crescer? Ajudar, não é fazer. Você ajuda. Ninguém faz por ninguém, né? Você oferece. Você propõe situações. E o feedback, né? Feedback. Você está vendo... Vou dar um exemplo bem besta, uma coisa que, graças a Deus, vocês nunca fizeram, mas sei lá. Você tem um filho que resolveu que ele só vai comer miojo e tomar refrigerante. Antes de chegar e obrigar, você tem que chegar para ele, conversar, vem cá. Isso se já tem uma idadezinha, né? Pelo menos uns 8, 9 anos já tem que começar a entender as coisas. Fala, olha, se você continuar se alimentando desse jeito, você vai ficar doente. Você vai ter fraqueza, você vai ter isso, aquilo. E tem que fazer a pessoa entender isso. Entendeu? Então, essas pequenas coisas do dia a dia onde você vai fomentando o crescimento dos outros. E quando são dois adultos, principalmente, não que a criança não ensine, mas a criança ensina de outras formas, né? A criança ensina de outras formas. A criança ensina existencialmente, né? Sim. A criança ensina com ações, com gestos, com situações. É muito interessante. Sim. Eu aprendi muito com vocês e aprendi muito com os alunos lá do
do Porto Rossetti também. Sim. Ter que aprender a falar com outras crianças, né? Foi muito interessante para mim. Foi um crescimento. Aprender a se comunicar. Eu era palestrante de adulto. De repente eu pego um Fundamental 2, né? Um sextoninho. É outra coisa completamente diferente, não tem como comparar, foi né? um dos melhores desafios, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Adorei. Eu acho muito legal que você precisa ter um tipo de escuta completamente diferente, porque o lugar confortável... Ah, e tem uma coisa muito legal. Eu vi Olha os pensamentos que atropelam, né? Eu vi um post no Instagram que fala: a prova de que você pode fazer uma coisa há muitos e muitos e muitos anos e ainda assim errar é que a gente ainda às vezes come e morde a língua. Sim. Sabe? Então, eu acho que... Engasga. Pois é. Às Vai vezes engolir. com saliva é ridículo, né? Engasga. Vai tomar água, engasga. E aí a gente tende a congelar a realidade com certezas, porque tem a impressão de que elas vão trazer uma segurança, Sim. né? E vão trazer um maior controle e vão trazer um maior conforto, Sim. né? Só que não existe, primeiro, o congelamento da realidade não existe, é só você que está parando de perceber, né? E depois que a gente não controla nada, né? Então, quando cai essa ficha, né? Eu falei com uma mulher muito legal que ela veio falar comigo no Instagram, que ela falou exatamente sobre isso. Ela falou: olha, eu tava vivendo uma vida há 20 anos de funcionária pública, assim, só que ela é artista na noite, né? Trabalha de dia de funcionária pública e à noite vai fazer stand-up, fazer palhaçaria. Ela é muito boa mesmo. E aí ela falou que ela teve um problema que ela viu que ela é limitada, no sentido a vida é limitada. Ela falou: caramba, eu vou morrer. Não que isso tenha acontecido, mas ela falou: tudo morre, eu também vou morrer. Eu não posso perder meu tempo precioso aqui. Isso aqui não faz o menor sentido. De funcionária pública. E sentido liga imediatamente a propósito. Sim. É um chamado, é uma missão. E é nesse sentido, né, que a gente não pode nunca perder tempo, porque o controle que a gente tem é baseado na qualidade das nossas escolhas. É o único controle que a gente tem. Sim. Né? Fora isso, a gente não tem nenhum controle sobre nada. Sem ser a qualidade das nossas escolhas, a gente não tem. Só que a qualidade das nossas escolhas só vai acontecer se a gente estiver em contato com o eu verdadeiro, né? A voz interior, souber quem a gente é, o que a gente precisa fazer, propósito. Sim. Esse é o tripé essencial. Então a merda é, a gente não encontra o propósito, não encontra o verdadeiro, porque a gente tá atolhado de coisa, porque a gente tá tomando decisões ruins. Só que a gente tá tomando decisões ruins porque tá atolhado de coisa, porque não tá em contato com o verdadeiro propósito. Né? E tem um agravante, um mais de um, que é o seguinte: como a maioria das pessoas já nasce no meio desse caos, Isso. a maioria das pessoas se acostuma a pensar que é assim que se deve viver. É o normal, né? As pessoas pensam isso. E não é nada disso. Sim. Não é normal você sentir que a sua vida não faz o menor sentido. Não é normal você achar que... Tem uma frase muito boa do Augusto Cury, no livro dele, que ele fala assim, um dos livros que eu tenho, ele fala assim: estar bem adaptado a uma sociedade insana não é sinal de sanidade. Entende? Então, a sociedade, ela está insana. E não é de hoje. Não é de hoje, né? A gente tem... Se a gente fosse pegar, olhando globalmente, assim, eu acho que só sociedades mais rurais, assim, tiveram momentos que as coisas andaram bem, andaram de forma harmônica, né? Como celtas, como, né,
alguns povos. Os egípcios acho que foram a maior civilização que conseguiu fazer isso, né? Eu esqueci, qual que é o nome daqueles... Joséfo. Era um dos principais historiadores, né? Daquela época. Uhum. Ele falava que, comparativamente, o povo egípcio era o povo mais feliz. Porque era um sistema muito ordeiro, mas ao mesmo tempo... Não é um ordeiro opressor, né? Não era opressor, não precisava ser opressor, porque as coisas eram alinhadas e encaixadas. Por causa daquele método que os sacerdotes usavam de perceber desde criança qual era o potencial da pessoa. Sim. Então volta para aquela situação, né? A pessoa está alinhada com o propósito dela, com quem ela é. Então, logo, todo o resto vai fazer sentido. Sim. Né? E aí, quando você tá num lugar, você não tá querendo estar em outro lugar. Né? Logo, você vai estar feliz. Sim. Porque a felicidade é isso. Você, cara, eu tô aqui, tô bem, tô fazendo o que eu quero estar fazendo. O que precisa mais? Uma coisa muito importante para se dizer, toda vez que a gente fala, eu também falo, que nós não temos controle de nada. Nós não temos, de fato, controle sobre nada, mas nós influenciamos tudo ao nosso redor. Absolutamente tudo, né? Então, nesse sentido, as nossas ações têm um determinado peso, um determinado valor, né? Não só nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, né? Aquilo que a gente deixa para o mundo, aquilo que a gente faz no mundo. Sim. Né? Eu estava falando com o Alan hoje isso aí. A gente fala muito sobre regiões umbralinas, né? No contexto espiritualista e tal, mas o que difere cada camada, né? Cada região? É a maneira como as pessoas se relacionam, basicamente é isso, né? Então, se você pegar numa região umbralina, o que você tem? Você tem, geralmente, governantes muito tirânicos, né? Muito opressores, que punem com muita crueldade. Você tem pessoas que cada um vê o seu lado, egoísmo, um querendo pisar na cabeça do outro, comparando com regiões supernais, né? Onde é o oposto. Ô, irmão, como é que eu posso te ajudar? Tal, como é que você está? Não sei o quê. Né? Ordem, beleza, harmonia, todas essas coisas, saúde. Então, se a gente analisar isso nesse contexto e a nossa civilização no meio, você tem uma boa parte... Um termômetro, né? Você tem um termômetro. Então, você está andando na rua ou no trânsito, entende? Aí tem uma pessoa que quer... um idoso querendo atravessar a rua, ou uma gestante, ou uma pessoa qualquer. Entendeu? A maioria vê que a pessoa virou para atravessar a rua, o carro já acelera logo para não ter perigo da pessoa pedir a vez, sabe? Ou um carro vai entrar num cruzamento, mete o carro por cima. O que isso está dizendo para o mundo, né? O que isso está dizendo para o outro? Sim. Né? Não te vejo e não quero ver. E dane-se você. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz o contrário, você tem reações muito interessantes. Sim. Quando, às vezes, olha, é um termômetro, como você diz, mas às vezes, quando eu paro para um idoso atravessar, ou uma gestante, uma mulher com criança, o que for, qualquer pessoa, tem gente que estranha. Nossa, ele parou. Todo mundo devia parar, quer dizer... Por que não, né? E a questão, por que não? Por que não? É aquela frase para fazer texto no Instagram e tirar foto sim. Aí é fácil, né? Aquela frase diz muito, né? Seja a diferença que você quer ver no mundo, né? Tem aquele experimento legal que fizeram, né? Eu mesmo já fiz em palestra de colocar os balões com nome, né?
E aí você fala para 25 crianças na sala, estoura aí e acha seu nome. Aí ela acha, demora e cronometra quanto tempo ela vai demorar. Quando eu fiz foi em 25 mesmo. E a primeira vez eles demoraram 10 minutos para achar, cada um achar seu nome. Se não... E na segunda vez você estourava o balão e se você achasse o nome de alguém, você entregava para a pessoa. Aí demorou 1 minuto e 30. É nessa diferença. Então é o que a gente estava falando naquele outro podcast que a gente falou sobre a competição versus a cooperação, né? Total. Que é essa competitividade tóxica, eu acho que é uma das coisas que mais está influenciando a humanidade para baixar a vibração. Porque, cara, porque tem muitas coisas que só afetam a você mesmo, né? Por exemplo, eu ser uma pessoa avarenta. Basicamente, vai afetar a mim, né? Não vai ser muito sobre os outros. Eu sou uma pessoa gulosa, melhor ainda. Uma pessoa gulosa. Só vai afetar a mim. Mas eu ter essa competição tóxica, eu vou infernizar os outros. Então já é um outro nível de infernizar. Competição, né? Paranoia de controle, todas essas coisas. E tem um outro peso, na verdade, isso, né? Porque quando você faz pra você é uma coisa, quando você conta... Mas é por isso que é importante essa explicação que você fez, que a gente não tem controle de nada, mas a gente influencia tudo, né? Eu tava no outro podcast e aí eu falei que as individualidades é como se fossem fios, né? Da trama do tapete cósmico, né? E aí, um fio tá ligado ao outro, que tá ligado ao outro, que tá ligado ao outro, que tá ligado ao outro. Então, todos os fios estão interligados. Sim. Não existe ação sem reação, ação sem consequência, né? Tanto pra você mesmo, que a gente só pensa karma, a gente só pensa o nosso, né? Porque sempre a minha bunda que importa, né? Se a sua tá suja, se a do... Aí, no máximo, olhar a do outro que tá suja pra não ver a sua, né? Muito. É quando se olha pro outro é pra ver... Pra não olhar pra sua, é pra negação, né? Mas quando você consegue ver a imensidão dessa realidade, de que tá tudo interconectado, aí as coisas ficam muito grandiosas. Aí você não tem tempo pra ser um babaca, né? Porque você ser um babaca não vai afetar só você, vai afetar todas as pessoas que seriam ajudadas por você não estar sendo babaca. E tá afetando todas as pessoas ao seu redor que estão piorando por você ser um babaca. Então é um peso que aumenta, né? Se a gente olha dessa forma e dá uma valorização na nossa vida e nas nossas ações. Tem um filme antigo, eu não lembro o nome do filme. Ele começa com uma mulher, a atriz principal. Ela estava numa crise depressiva, existencial e tal, e ela ia pular de uma ponte, essas pontes que tem lá nos Estados Unidos e tal, uma noite fria de inverno, aí um cara chegou, por que você vai pular e tal, como é que é, assim, assado? Começa a falar com ela e aí, então eu vou te mostrar. E aí é meio parecido com o conto de Natal do Charles Dickens. Ele leva ela, espiritualmente falando, a um monte de situações, como se fosse um universo paralelo onde ela não existe. E todas as pessoas que ela achava que ela estava prejudicando, né, com a existência dela, viviam vidas muito ruins, porque faltava o que ela tinha para oferecer, entendeu? E nessa realidade paralela ela não existia. E então, sim, depois no final o cara que era um cara normal assim, com roupas normais, depois no final do filme descobre-se que é o anjo da guarda dela. Foda. É um filme antigo, mas é um filme muito bom. Então, na verdade é isso. Nesse sentido, eu estou ministrando esse curso, né, sobre espiritualidade humana. Na aula passada eu falei, a gente
tá ressignificando a palavra pecado, né? Porque pecado é erro. E erro vem da nossa ignorância, maior ou menor, né? Todo mundo é ignorante, só que em diferentes graus. Então, devido à nossa ignorância, a gente erra. E esses erros, na verdade, etimologicamente, a palavra pecado tem a ver com como você errar o alvo quando você atira uma flecha, mais ou menos. Então tem que se tirar esse peso da palavra. Mas... Nossa, viajei. Fui explicar a palavra pecado. Do que você tinha falado? Influência então, na trama. Exatamente. Um dos maiores pecados, um dos maiores erros existenciais é justamente você passar a vida em branco, passar a vida bestamente, sem fazer nada, só correndo atrás de dinheiro e pagar boleto. Que vida é essa? Você imagina o criador falando, puxa, eu vou criar essa pessoa única. E todas as pessoas são únicas, né? Você fala isso nos cursos, né? Muito. Todas as pessoas são únicas. Nunca existiram duas pessoas iguais, nem gêmeos. E aí falar, não, eu vou criar essa pessoa, vou dar esses dons maravilhosos para essa pessoa utilizar no mundo. A pessoa vai lá, vive 70, 80 anos, depois vai ver, você fez o que na vida? Comi, bebi, trabalhei numa coisa que não significava nada, paguei boleto, me casei, não se casou, não se realizou no relacionamento, teve filhos que deixou o sistema criar para serem exatamente iguais ao que ele já viveu, ou seja, escravos do sistema. E aí? Para que essa existência, né? Então aquela história do não matei, não roubei, não justifica nada, né? Tudo começa como sonho e termina como lembrança. Então o que mostra a qualidade da vida é o significado disso que você vai carregar, né? Foi a síntese do que você estava falando. Eu achei muito interessante isso. Começa como sonho e termina como lembrança. E o que resta? O significado, o sentido daquilo, né? Que quando, às vezes, é o lance que Jesus fala de ser morno, né? Morno. Na verdade, isso aí é em Apocalipse, carta ao anjo de Laodiceia. Pra mim a Bíblia é Jesus e tudo certo. Tamo junto. Tem um pai mestre em ciências da religião, às vezes deve ser exasperante, né? Mas quem que escreveu isso aí? O Apocalipse João, o apóstolo João escreveu o Apocalipse. E a carta ao anjo de Laodiceia diz assim: conheço tuas obras, sei que não és frio e nem quente, e por seres morno, estou a ponto de vomitar-te de minhas entranhas. Né? E depois continua dizendo, repreendo e corrijo aqueles que amo, portanto, sê diligente e arrepende-te. Ou seja, para a pessoa sai do marasmo, né? Sai dessa... Entendeu? E é verdade, porque eu tenho falado muito sobre isso, né? A gente não deve ter medo de errar. Porque o erro gera aprendizado. E é um dos objetivos do universo, é esse. É o aumento, como a gente fala em linguagem mais técnica, o aumento do nível negentrópico, ou seja, da organização, do conhecimento, da informação que entra em cada sistema. Então, eu estava falando com o Alan de ontem para hoje isso, né? Porque eu estou fazendo dieta, então eu jantei uma saladinha de pepino. Aí ele foi e quis acompanhar. E jantou salada de pepino. Só que para ele, com 17 anos, não deu muito certo. Aí hoje ele sentiu
que não estava rendendo bem na academia. Eu falei, olha, isso é a salada de pepino. Aí eu falei, ó, então, agora você tem uma vivência da importância da alimentação para quem treina. Entendeu? É muito diferente você ler num livro ou alguém te falar. Você viveu aquilo. Então você, a partir do erro, houve o quê? Um aprendizado. Então o erro não é de todo ruim, senão Deus não permitiria que ninguém errasse. Né? Se Deus, sendo perfeito, permite o erro, é porque do erro vem algo bom. E o algo bom é a aprendizagem. Como é que a gente aprenderia qualquer coisa sem errar? Né? Na escola, esportes, arte marcial, o que for, qualquer habilidade, você tem que treinar e o treinamento é para você errar. E aí qual que é o equilíbrio? Entre... porque a gente colocou, né? A gente não tem controle sobre nada, mas a gente influencia tudo. Sim. Portanto, não seja... Tem uma imagem muito legal que o equilíbrio está entre não seja um babaca e não seja feito de otário. Tá ligado? É um símbolo do tal, e aí tá esses dois polos. Não seja nem feito de otário, nem seja um babaca, né? Então, aonde que tá esse equilíbrio na sua visão de... Enfim, uma pessoa que acabou de entrar aí... Essa diferença entre essa influência, mas ao mesmo tempo não existe erro, então eu devo ser... É uma questão difícil essa, né? É uma questão complexa, né? É a voz interior direta, é silêncio e solidão que vai te dizer a bússola mesmo. Olha, o silêncio e solidão e a natureza, eu coloco 3 aspectos, tá? Se bem que, tudo bem, dá para fazer dentro do apartamento? Até dá, mas... É muito mais difícil. Para mim, a natureza me ajuda muito. É muito mais difícil. Muito, 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 muito. Mas, então, o silêncio, a solidão e a natureza vão fazer você encontrar a sua voz interior, a sua verdadeira essência, aquilo que você realmente é. Esse é o primeiro passo. Mas a partir daí você tem que aprender a expressar aquilo que você realmente é. E aí é que está uma dificuldade maior, né? Porque, por exemplo, nós vivemos numa sociedade, hoje, de 20 anos para cá, 15 anos para cá, a necessidade de você ter uma imagem, falar as coisas certas, parecer do jeito certo, ter a imagem certa, tudo isso, controlado pelas redes sociais, é uma opressão. Então, muitas vezes isso vai brigar, vai gerar um atrito com aquilo que você realmente é. Entendeu? Por exemplo, de repente, você pode ser, de verdade, uma pessoa desapegada de aparência, por exemplo. Não, eu acho que aparência, roupa, ou status, ou estar fama, isso aí não quer dizer nada. Se você começar a se expressar muito, as pessoas vão começar a te bombardear e de forma, muitas vezes, extremamente cruel. Por exemplo, olha, religião de matriz afro. Nós passamos por preconceitos, frequentemente por sermos de religião de matriz afro. E as pessoas nem sabem o que é, de fato, uma religião de matriz afro, né? Mas tem atabaque, tem vela colorida, é do mal, é do capiroto. Então, nem sempre você saber a sua verdadeira essência garante que você vai ter, ainda mais os adolescentes, por exemplo, pré-adolescente e adolescente, que depende é muito forte essa necessidade
de aceitação social. Se eles não tiverem em casa e talvez em algum outro grupo, talvez religioso, um apoio muito forte, a tendência é eles colapsarem em meio a tudo isso. E é isso que a gente está vendo acontecer nesse aumento, que você começou suas palestras por causa disso. Por causa do aumento exponencial de suicídios e de jovens, né? Jovens se suicidando, jovens dependentes de medicamentos de tarja preta, ansiolítico, antidepressivo, isso e aquilo, e todo mundo achando que está tudo normal. Como que uma sociedade onde as pessoas dependem de medicação para suportar, e quem não usa medicação usa droga ou cachaça ou outra coisa, então tem alguma coisa muito errada aí. Então o que precisa é as pessoas começarem a ter, ou até mesmo fazer, grupos que se deem mutuamente esse apoio, para você poder realmente existir, né? Respirar, puxa, aqui eu posso falar o que eu penso, aqui eu posso ser o que eu sou, e aí aos poucos as coisas, se essas células se multiplicarem bastante, a tendência é uma modificação, né, da sociedade. Mas voltando à sua pergunta, que eu fui para uma abrangência maior. Antes de voltar, eu estava falando com um aluno que ele... Eu estava falando sobre integridade, né? E ele falou, eu tenho medo de ser íntegro. E as pessoas, né, se afastarem de mim ou acharem ruim, né? E dessa verdade que eu começar a manifestar, afastar as pessoas. Sim. E eu falei, afasta alguns, mas medo, atrai outros. Exato, é um medo sincero e saudável, não tem o que fazer. Mas eu falei, olha, mas nada que a verdade tire de você, primeiro, nada vai ficar sem alguma coisa no lugar, né? E quando alguém se afastar de você por você estar manifestando sua verdade, velho, é porque era pra ir mesmo. Porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente tem que estar se renovando o tempo inteiro, porque o ser que você era 10 anos atrás é completamente diferente do ser que você é hoje, que não é o ser que vai ser daqui a 10 anos. Olha, toda pessoa que tenta se livrar de vício, principalmente vício de dependência química, companhia, né? Ele vai inevitavelmente se afastar dos supostos amigos que também são viciados. Senão não vai conseguir. Tem até aquele filme, né, 28 Dias, com a Sandra Bullock, que mostra exatamente isso. Uma das dificuldades dela de realmente se curar era porque o namorado dela... Sim. apoiava o uso de drogas, né? Eu tava falando com o Liberdade. Ele parou de usar droga. Parou? Parou. Faz 8 meses que ele tá limpo. E aí eu tava perguntando pra ele justamente os processos, né? De como que foi isso aí. Ele falou, mano, primeiro eu não conseguia... Primeiro que ele já tentou várias vezes parar, né? E pó é foda, né, mano? Não tem o que fazer. E ele falou que ele tentou muitas vezes parar, só que ele falou, cara, essa foi a primeira vez que eu tentei por mim. Porque eu sempre tentava pelos outros. Eu achei isso muito forte, foi uma das coisas muito marcantes que ele falou. Eu falei, caramba, ele falou, dessa vez eu tava realmente empenhado. Eu falei, mas em quê? Qual é o seu objetivo? Aí ele falou, pô, a droga me tirou muita coisa. Me tirou contato com meu pai, com a minha mãe, com a minha filha, um monte de coisa assim que estão, sabe? Eu falei, caramba, velho, isso é um puta objetivo. Então ele parou de fazer pra mostrar uma imagem pras pessoas, né? Que sempre é aquela coisa, tô me desculpando, sempre, eu tô aprontando, mas quer adular os outros. Ele falou, mano, agora eu quero fazer por mim. E aí ele falou exatamente isso, que se afastou, né, das companhias, que é o clássico. Mas ele falou que nos momentos assim que ele tava
que ele estava em casa, de dificuldade, as novas pessoas foram quem mais ajudou ele, porque ele falou que ele tá namorando com uma moça lá, ele falou que, cara, ele começava a ficar agoniado, né, que abstinência é terrível, né, começava a ficar muito agoniado, assim, queria sair, ela, não vai sair não, vamos assistir um Netflix, fazer um jantar, sabe? Ela já sabia os gatilhos que levavam ele, né? E ele falava, ela tava certa, era a minha mente me enganando. Ele falava, eu vou ali. Ela falou, mano, você não vai ali. Você tá ligado onde você vai, tá ligado? E a nossa mente nos engana. Sim. Isso é uma coisa muito radical. Então, se você quer mudar uma coisa desse tamanho, né? Você tem que tá disposto. Sim. Tem que ter um motivo muito forte, igual a planta de poder. Você tem que ter um propósito muito claro antes de usar. Senão você não passa por aquilo, né? Não. Qualquer grande provação, você tem que estar firme no propósito, senão você não vai. Rapé e ayahuasca. Então. Meu Deus do céu. Eles são uma síntese da vida, né? Sim. É a melhor prova de que uma coisa ruim pode ser boa. É verdade. Desagradável e bom. Exatamente. Né? E a vida muitas vezes é assim. Né? Exato. Eu tava falando, acho que foi, não sei se foi é que eu ministro tanta aula e curso, isso e aquilo, eu nunca sei o que eu falei aonde. Sim. Mas eu tava falando para alguém esses dias que muitas vezes os cristãos têm um ditado muito legal que fala assim, Deus sempre te ouve, mas às vezes a resposta é não. Bom pra caramba. E quando é não, é porque é o melhor pra você mesmo, é aquele não. Entende? É igual quando eu falava pra você não pôr a mão no fogo do fogão, né? Porque você sabe que vai queimar. Então, por exemplo, eu costumo usar isso como base. Em 1991, né? Eu já estava como bombeiro, né? Já era bombeiro, estava atuante, e abriu concurso para ser oficial na Academia do Barro Branco. Aí eu pedi autorização, eles autorizaram, tudo bem. Fui lá, passei na prova escrita, que dizem hoje em dia, eu não sabia na época, mas que é mais concorrido que medicina na USP, né? O teste escrito. Passei no psicológico, passei nas provas físicas, obviamente, porque eu sempre fui muito atleta, né? Então passei em tudo. Na etapa final de tudo, me barraram no exame de vista. Imagina a revolta. Cara, era tudo que eu queria naquela época. Naquela época, era tudo que eu queria. Porque eu já era militar, eu ia ter um salário muito maior, eu ia progredir, eu ia ter uma carreira. E o destino, ou Deus, ou o universo, seja lá como você possa dizer, falou: não. Não é por aí. Mas por quê? Porque a minha missão era colocar a hierosofia no mundo. E se eu ficasse lá, eu não ia fazer. Sim. Entendeu? Aquilo ali, com certeza, ia me motivar de uma tal forma que eu ia me dedicar totalmente àquilo. Sim. Entendeu? Sim. Então eu não ia. Eu tava hoje numa vivência lá com o Claudio Tebas, foi muito legal. Ele falou, a gente sempre tem que diferenciar muito claramente sonho de delírio. Sim. Porque ele falou assim, o sonho, ele já te dá etapas, né? O delírio é só uma coisa, eu queria montar no urso polar, porra, sabe, do nada. Mas, o sonho, eu quero ir pra lua. Qual é a coisa que você pode fazer hoje para esse sonho começar a se concretizar, né? Daqui 10 anos eu quero estar na Lua. Então compra um parafuso hoje, né? E isso é o que faz a diferença, sim, né? Eu estava falando isso, acho que era com alguém lá do Instituto, talvez a Laura e o Wilson.
Um desses. Se nós estivéssemos, eu e sua mãe, esperando as condições ideais para casar, para ter filho e para fazer o instituto, a gente não teria casado, não teria tido vocês dois e não existiria o instituto nem a Eirosofia. Não existiria. Mas a gente... Porque não existe condição ideal. Nunca existe, entendeu? Quer dizer, talvez o Elon Musk, mas para ele deve ter outro tipo de dificuldade. Sim, sempre tem, né? Não, mas para a maioria das pessoas sempre é o dinheiro. Então a gente nunca tinha dinheiro muito para fazer o que a gente queria. Mas a gente ia lá e fazia, entendeu? E saía bom. Então, tudo Porque isso... vocês nunca consideraram que era impossível. Não. Né? Eu vi um vídeo muito legal mesmo. O cara tava falando que acho que era da corrida de 10 mil metros, um negócio assim, que antes da Segunda Guerra, ninguém corria 10 mil metros em determinado tempo. Foi lá um cara e bateu o recorde. No ano seguinte, outro. E aí ficou uma coisa banal, aquele recorde. Por quê? Porque até então era impossível. Foi uma pessoa e fez, em pouco tempo, outras foram lá e fizeram. Dizem que a tecnologia para fazer o balão, Sim. que anda pessoas... Dirigível, né? Não, o balão mesmo. Ah, aquele da balão, cestinha, né? Redondinho com a cestinha. E o submersível, eles poderiam ter sido feitos 500 anos antes. Tinha tudo que se precisava, toda a tecnologia, toda a estrutura existia. Só que ninguém pensava em ir para cima ou para baixo. Só isso se pensava legal. No horizontal. Isso é muito legal. Batiscafo submersível, estava tentando lembrar. Isso é uma metáfora muito enorme da vida, né? Porque muitas vezes a gente só olha o que a gente já conhece. E aí isso limita tanto e possibilita tanto as nossas visões que a gente... tem uma frase boa do Bob Marley que ele fala: agradeça a vida que... Agradeça o que você tem antes que a vida te ensine a agradecer o que você tinha. Né? E quando você olha com esse olhar, as coisas simples, elas começam a ter muito valor e você não muda necessariamente as coisas, mas você muda a forma como você vê as coisas. Ou você... A realidade onde você está vivendo tá uma merda, muda de realidade. Vai... proporcionalmente, nas suas condições, vai e faz alguma coisa para mudar essa realidade. Que foi o que você estava falando de São Tomé, né? Que foi exatamente... Você não quer contar isso aí? Eu acho legal. Qual deles? Do porquê que você conheceu São Tomé. Eu acho muito interessante essa história. São Tomé das Letras? Bom, na verdade eu nunca tinha ouvido falar em São Tomé das Letras. Então. E... Aí eu tava, na verdade, foi um pouco antes de eu começar na escola de polícia, em 1990. Foi uns 3 meses antes, mais ou menos. Então, eu tava andando lá perto da casa da sua avó, lá na Moca, e eu vi um espaço esotérico. Lógico, né? São duas coisas que eu sempre entro, se eu ver, é espaço esotérico e terreiro de Umbanda. E roda de capoeira. E roda de capoeira, exatamente. Somos 3 agora. Então, é inevitável. É um impulso, né? Um espaço esotérico novo. Fui lá e entrei. Bonitinho, tal, arrumadinho. E aí conheci a dona do espaço, que se chamava Mariana. E aí tinha uns cursos, tinha umas palestras, nada demais, nada muito novo. A única coisa nova que você vê que a gente sempre aprende com qualquer pessoa, ela foi a primeira pessoa que me falou sobre os cátaros.
o movimento dos cátaros, que é um movimento gnóstico, né? São seguidores do cristianismo gnóstico. E eu não sabia disso na época. Enfim. E aí ela organizou essa excursão para lá. E nós fomos, ônibus fretado, aquela coisa toda. E era engraçado. A gente não tinha grana para ir. Mas a gente se virou e foi, entendeu? Era uma coisa assim... Foi um impulso. Sabe quando o universo... Sabe quando você pega onda na praia? Pegando jacaré e vem a onda certa e você pula na hora certa e a onda te leva? Foi assim. E aí, lá em... Foi nessa excursão, a promessa dela, dessa Mariana, para todo mundo que comprou o pacote, era que ela tinha contatos ufológicos e que ela ia proporcionar um contato ufológico para o povo da excursão. Entendeu? É muito bom que a palavra contatos ufológicos foi usada de uma forma diferente aqui. Né? Foi usado de duas formas diferentes. Uma, contato assim, ela tinha contatos ufológicos, tipo assim, vou mandar um zap pro Bilu, não, mas e ele vai aparecer aí. O jeito que ela falava era isso. Isso é genial, cara. E na época, 1980, minha experiência, vamos dizer, no mundo do esoterismo da magia, era livro. Entendeu? E terreiro de Umbanda. Então, próximo do zero. Né? Minha experiência era. Então, eu achava ela meio hiperbólica demais, mas... Tá bom, né? Fomos. Foi um impulso, né? Aí chegamos lá na noite, né, do contato, ela levou... Não sei se vocês foram. Agora é a rodoviária, onde ela... Na época tinha, onde é a rodoviária de São Tomé agora, naquela época tinha um descampado muito bonito, onde se enxergava toda a região naquele lado. E aí ela levou a gente lá, assim, à noitinha, falou 1000 preceitos, vocês não podem fazer sexo, vocês não podem comer comida assim, comida assado e tal. Ela criava um ambiente. E chegou lá, e todo mundo sentado, era 7 horas da noite, assim. Todo mundo sentado lá nas pedras e tal. Agora vamos meditar que os UFOs vão começar a sinalizar e tal. Só que ali naquela região, o que acontece? Você tem uma perspectiva onde lá no fundo, no horizonte, você sabe disso, você já foi lá. Muitas vezes, aliás. Os carros que passam e aviões, eles te dão... Porque você está assim, né? É muito alto. Lá né? é muito alto. Então você não está acostumado com essa... Então, às vezes um carro ao longe, lá na estrada, conforme ele virava, dava a impressão que era uma navezinha. Olha, é uma sonda, não sei o quê, ela está vindo para cá. Resultado. A gente ficou horas e horas lá e não teve contato nenhum. E aí o pessoal começou a falar, escuta, mas tudo bem, cadê? Seu tio estava lá também. Ai, gente, cada uma. Depois eu vou contar o que a gente fez na caverna. Ai, e aí o pessoal começou a murmurar, né? Escuta, cadê o contato que você prometeu? E tal, murmurou. Aí ela se recolheu com as assessoras dela, que tinha umas 2 assessoras, ficou um pouco distante e tal. Aí ela voltou toda afetada assim. Vocês estragaram tudo, vocês não tiveram, como se diz? Seus pensamentos impuros, sua agressividade afastou os meus amigos do espaço e não sei o quê. Ou seja... Genial. Se não aconteceu, a culpa era nossa. Sim.
Mas o mais bizarro foi que no dia seguinte, nós estávamos indo para outro lugar, não era nem isso, a gente estava indo e passava por ali 40 e tantas pessoas. No que a gente estava passando nesse lugar, que o pessoal chamava de aeroporto, ao fundo, lá se vê o horizonte muito longe. Lá no horizonte, parecia aqueles filmes do Apocalipse, do Indiana Jones, quando as nuvens começam a fazer aquele rebuliço assim, e a nuvem vem vindo na tua direção com raios assim. Sabe esses filmes de Moisés? Quando Deus vai se revelar e ele vem no meio da nuvem. Foi isso. Do nada, veio essa nuvem imensa, uma nuvem marrom escura, com luz dentro. Você via que tinha luz dentro dela. E soltava clarões. Então, aí o povo da excursão, inclusive ela, a suposta líder, né? Fugiram assim fragorosamente, fugiram correndo de medo. E ficamos eu, o seu tio e o tal do Wagner, que era acupunturista da sua mãe, que eu nem conhecia sua mãe ainda. Impressionante. O que é o destino. E aí ficamos nós três, porque eu falei, não vou fugir, mas agora que veio o contato eu vou correr? Não vou correr. Nós corremos, foi na direção, porque quando a nuvem chegou, a uns 100 metros de onde a gente estava, projetou-se um facho de luz alaranjado para o chão. Eu falei, pronto, é por ali que eu vou subir. Eu nem sabia para onde, né? Mas quando a gente é novo, né? Quando a gente é novo, a gente não pensa muito, né? E então nós corremos em direção ao facho. Mas ele estava longe e o terreno lá é muito irregular. Difícil, né? Muito. Foi eu, seu tio e o Wagner. Pergunta para ele qualquer dia. E aí quando a gente chegou, o facho ele tinha aberto mais, ele não estava estreitinho, ele parecia um domo de luz alaranjada e tudo envolto em névoa, porque ele estava dentro da nuvem, na verdade. A nuvem veio tão baixa que ela cobriu tudo. E quando a gente chegou dentro daquela luz amarela, parecia que saía faísca assim dos dedos e dava choque nas mãos, assim. Era uma nuvem muito carregada. E a gente ficou dentro daquele negócio, daquela luz ali alaranjada. Os três, um olhando para a cara do outro assim. E esse foi o meu primeiro contato real, assim, ufológico. Só que aí vocês estavam com o pensamento impuro, eles só não puxaram, né? Então, foi o pensamento impuro. Aí, quando a gente voltou, ela deu o maior chilique. Vocês estão loucos! Vocês podiam ter sido levados, não sei o quê. E a culpa ia ser minha. Nossa, ainda falou... Conversa com a minha mão, cara. Que ela já tinha perdido a credibilidade há muito tempo, né? Mas São Tomé é uma coisa tão mágica que o que ela dizia ou deixava de dizer era irrelevante. Né? E o que eu ia falar que foi engraçado também, essa primeira vez, eu nunca tinha entrado numa caverna. Eu vim a cavernas nos filmes do Indiana Jones. Então, nos filmes do Indiana Jones, sempre tem uma luz meio indireta, assim, que as pessoas vão andando. É igual quando eles vão andar em trilhas da mata, né? Sempre tem a trilha bem aberta e umas bananeiras, assim, dos lados, eles vão passando no meio. A natureza do Indiana Jones é a mesma confiabilidade da luta do Bruce Lee. É tipo isso. Né? Então, nós fomos pra caverna, e acho que essa vez seu tio tava também.
levamos lanterna, não levamos nada. Ah, vamos entrar no Sobradinho. Vamos. A trilha é por aqui. Fomos. Chegamos lá, olhamos para a entrada, descemos naquela entradinha, aí ficou escuro, ninguém tinha vela, voltamos. Mas é muito pastel, é foda, né? Ai, gente, cada uma que a gente faz, que é engraçado, no fim das contas é engraçado. E depois virou uma atração nossa ficar na caverna com a lanterna desligada, né? Ô, Alan, eu preciso do meu remédio de nariz, que o meu nariz tá Quanto tempo deu aí, Alan? 1h10. 1h10, né? Então, Só pra ver se eu tava contando certo. não só isso, o negócio de ficar na caverna, eu ia falar depois. Só um instantinho. Já deixa aí. Que o meu nariz... Eu começar a falar quando eu tô dando aula também, mesma coisa. Aí eu vou ficando com essa voz. A SMR, você tem rinite. Oi, no vídeo de hoje a gente vai fazer. Mas dessa primeira vez também já conheci a Tânia, né? Que é uma pessoa fantástica, de um conhecimento gigantesco dentro daquela simplicidade dela, né? Incrível. Que pessoa maravilhosa, a Tânia. E... Nossa, você vê que... Em 1990 eu estava no primeiro casamento ainda. Ainda fui para lá como... Quando eu estava no bombeiro, foi eu e mais 2 bombeiros amigos meus, o Santos e o... Eu só lembro do sobrenome dele. Cabo Wellington. O Cabo Wellington. Então, é que a gente tava falando antes do negócio de sair da realidade conhecida. Quando você se separou, você foi pra São Tomé também. Eu acho que isso é uma vivência interessante de você contar. Primeira coisa. Deixa eu contar essa primeiro. Nós fomos... eu estava bem... 90 isso já foi 92, por aí. Bombeiro, atuante, em boa forma, levamos equipamento de rapel, de tudo. Nós entramos dentro do Sobradinho, nós ficamos uma base de umas 4 horas. No andando. carimbado. Carimbado, não foi obrigado. Sobradinho tem final, Obrigado, né? Obrigado. Porque tinha essa coisa, né? O carimbado sai em Machu Picchu. Falei, então vamos ver. Fomos com equipamento de escalar, de tudo. E fomos indo, progredindo. Até que chegou num ponto que o túnel foi estreitando e não tinha mais para onde. Ele ficou assim, ó. Isso aqui de túnel para passar. Só passavam os morcegos. Uhum. Então ali não dava mais pra gente passar. Ele teria que quebrar com picareta, alguma coisa assim. E lá é argiloso, é perigoso, né? Sim. Então nós ficamos mais de 4 horas indo pelo túnel do Sobradinho. Foi uma coisa muito muito grande essa caverna. Muito. Se bem que assim, com a mineração e as explosões, como ela é de argila, às vezes ela cede. Então pode ser que esteja não tenha mais nada, né? completamente diferente, não sei dizer. São Tomé está sendo destruída completamente. Pois é. Mas você ia falar do... Você queria que eu falasse... Não, é que a ligação que a gente fez com São Tomé foi que a gente fica preso na realidade que a gente conhece. Ah, quando eu me separei. Pois é. Foi a primeira coisa que eu fiz. Solidão. Exato. E natureza. É isso que eu tô... Eu queria sair do meu contexto. Foi uma separação muito traumática. 10 anos, né, de relacionamento. Enfim.
foi bem difícil. Bem difícil. Porque eu levo essa coisa de relacionamento e família muito a sério, né? Então, quando realmente... Eu sempre falava... Muita gente perguntava, pô, um ano, 2 anos antes, que via que tava... A coisa não tinha jeito, né? E o pessoal pergunta, mas por que você não separa e tal? Eu falo, eu quero ter a certeza de que eu tentei absolutamente de tudo. Que eu não deixei nada que eu poderia ter feito para salvar o relacionamento. Nisso completou os 10 anos. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa certeza, foi bem difícil. E aí aconteceu que a sua tia, minha irmã, estava indo para lá. Ela, o marido, 2 casais, o Val e a Virgínia. Na época ela era casada. E aí eles me convidaram, eu sabia. Eu tinha ficado na casa do Val, escondido, refugiado político, na casa do Val e da Virgínia, quando eu separei, para eles não me achar lá. Porque com certeza ela ia atrás, porque ela era desse tipo, né? Enfim. E aí íamos para São Tomé e fomos. Teve aquele episódio hilário, né? Do baseado. Porque assim, tinha 2 casais. 2 casais. A minha irmã com o marido, o Val com a Virgínia. Chegou de noite, chegamos lá, passei de noite. Vai um casal para um lado, um casal para o outro, e eu... Né? Faço o que agora? Aí, pô, recém-separado, São Tomé, não vou ficar sozinho, né? Aí subi para a pirâmide. Tava lá no cruzeiro, que é mais alto que a pirâmide. Olho em direção à pirâmide. Uma roda, uma fogueira, violãozinho, um monte de gente em volta, cantando. Falei, é ali, né? Tá pra mim. Um monte de mulher sozinha. Falei, ô, glória. Fui lá. Aí, lógico, São Tomé das Letras, o que tem? Baseado, né? Aí, tá na roda lá, devia ter umas 30 pessoas naquela roda. Então, passa o cigarro. Cigarrinho do capeta. Passa. Não, tô de boa. Passei adiante. Sentei do lado de uma bonitinha, né? Eu passava. Tá aqui, vai. Aí ficava aquele circuito, né? Do baseado. Vai passando. Passei, dispensei a primeira vez, dispensei a segunda, dispensei a terceira. Toda vez que passava, eu dispensava, porque eu estava interessado em paquerar. E estava me dando bem, né? O assunto estava fluindo. Cantava uma musiquinha, outra, tal. Quando chegou para mim na 4ª vez que eu virei para passar, eu vejo uma luz de lanterna bem perto de mim e um par de botas. A lanterna me iluminou, eu com aquele cigarro de maconha na mão. Eu olho pra cima, é um policial. Ela não tinha se arrumado assim, desse jeito. Era tão assim, a situação tão clássica que eu comecei a rir, te juro. Eu falei, você não vai acreditar, mas isso aqui não é meu. E eu comecei a rir. Provando exatamente o contrário. Ele deu risada também, né? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Não, paciência. Mas não deu nada, nem tomei geral. Eles só queriam saber quem tinha vendido. E eu não tinha comprado, então...
Aí fizeram aquele sermãozinho básico. Ah, isso aí não é bom para vocês, faz mal para a saúde, blá, 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 blá. Mas o engraçado foi a situação em si. O né? momento. Mas ainda me dei bem aquela noite. Ainda Então valeu. Consegui salvar a noite. Então valeu. Muito, muito, muito. Valeu. E aí, isso aí eu tava separando. Aí, alguns meses depois, não sei, minha noção de tempo é aquela meleca, né? Alguns meses depois conheci sua mãe, graças a Deus. Aí, primeiro a gente era só cliente, né? Eu era cliente dela, da agência. Depois virou amizade colorida. Depois virou namoro. Aí quando eu vi que a coisa ia, talvez ficasse mais séria, falei, não, é melhor ver se vai dar certo isso aqui, né? Aí primeiro falei, vamos ver como é que ela se sai off-road. Fomos lá no Pico do Jaraguá, que eu conhecia bem as trilhas, né? Quando que você começou lá? No Jaraguá? É? Como que você conheceu? Quando eu estava na escola de polícia... Ah, eles faziam treino lá. Eu era da equipe de corrida. A gente corria lá o Jaraguá inteiro e depois subia 5.500 metros de ladeira. Ah, entendi. De treinamento. Era depois treino. Descia de volta. Entendi. Então eu conhecia bem lá o Jaraguá. Entendi. O quartel era ali na Vila Clarice, ali do lado. Ah, era perto. Do lado. Entendi. Do lado. Interessante. Eu corria o Jaraguá inteiro. Porque isso é muito interessante, né? Uma coisa vai ligando com outra e Sim. elas não têm necessariamente uma ligação de propósito, né? Mas elas vão ligando no final das contas, né? Sim. Porque ele foi uma formação muito importante para a formação guarani, para a teologia da filosofia, né? Para o contato, né? Pois é, você vê que quando eu estava na academia de polícia ali, na Vila Clarice, eu nem sabia que tinha a aldeia Guarani ali, Sim. no Jaraguá. Sim. Eu vim a conhecer depois, quando eu já estava com a sua mãe, que eu fui conhecer. Então, quando a gente foi lá a primeira vez para fazer o teste off-road, né? Porque, cara, sinceramente, se a pessoa não gosta de trilha, não gosta de mato, não gosta de natureza, eu já ia saber que ia ser difícil o relacionamento dar certo. Não é questão de ser exigente, nada, mas tem que ter aquelas... Bater valores, né? É, os valores têm que ser compatíveis. Aí subimos pelas trilhas, ela foi super bem, tudo. Não era uma pessoa com muita frescura, né? De pisar na terra, de inseto, de ter medo de andar no mato. Foi super bem. E aí depois eu falei, agora acho que vai dar certo. Podemos ir para o próximo passo. E o próximo passo era o quê? Era uma viagem. Isso é muito importante. Quando você quer conhecer uma pessoa, viaje com ela. Eu sempre falo isso. Mas não é viajar no resort, é viajar mesmo, assim. É. Né? Quanto menos estrutura, melhor, que aí você vai conhecer a pessoa. Então nós fizemos uma viagem, acho que de uns 10 dias juntos. Fomos pelo litoral, né? Ubatuba, Angra dos Reis, Paraty. A gente já conhecia Paraty por causa da lua de mel, maravilhosa, Paraty. E a lua de mel também. E aí de Angra a gente subiu, tem uma estrada muito legal, esqueci o nome. Tem uma estrada linda, maravilhosa, que sobe de Angra para Resende, lá em cima. Aí de Resende fomos para Visconde Mauá e de lá para São Tomé. Então, e aí ela foi conhecer São Tomé das Letras, e aí nós conhecemos quem? Dom Juan Oviedo. E duas coisas na mesma viagem. Dom Juan Oviedo, o xamã, bom, você conhece, né? E a Cidade das Estrelas, né? O Imedic. Zelindo e do Arsênio Hipólito.
Que, aliás, o livro que eu vou falar hoje é deles. Tudo nessa viagem. Já aproveita, né? É. Já faz a propaganda aí. Ah, Já falou dela, né? é. Acho legal. É um bom livro esse. Bom, este livro... Alan, fala que se dá pra ver a imagem bem. Dá pra ver, sim. O nome Difícil essa capa aí, né? Aham. é que é uma capa de pergaminho. O Caminho da Rosa Dourada. Esses caras aqui fantásticos. Dá pra ver ela? Dá. É a Zelinda e o Arsênio Hipólito. Esse livro é maravilhoso. É um livro sobre... É um livro alegórico, né? Sobre magia. Então, para quem está começando no caminho da magia, é um livro que eu recomendo muito, muito mesmo. E recomendo também a Escola de Magia da Zelinda e do Arsênio. Eu sempre falo, cara. É. Fala muito deles, Né? É que vale, né, mano? Os caras são bons. Cara, eles são muito bons naquilo que fazem. Então, a Escola de Magia deles se chama Imagic. E eles têm cursos online, tem um monte de coisa. Então eu recomendo muito esse livro e recomendo muito tudo que vier desses dois. São grandes amigos nossos, são parceiros ali, né, na área da magia. Nossas escolas de magia são escolas irmãs, muito próximas, apesar dos métodos de magia serem bem diferenciados, mas nós temos uma amizade muito legal. E o mais interessante é que, assim, você fala sempre do flow, né, de seguir esse impulso que vem de dentro. Esses dois contatos lapidares foi tudo na base do flow. Foi na cara de pau. Eu cheguei pro Flavião, eu tinha ouvido falar do Juan pra cá, Juan pra lá e tal, né? Muita gente falava bem, muita gente falava mal. Eu já tinha amizade com o Flávio desde 1990. Isso já estamos em... Quando eu fui com a sua mãe era 99. Aí... o Flávio falou, eu conheço ele, vamos lá. Falei, bora. Aí ele foi conduzindo a gente até a montanha. Chegamos lá, sentamos num banquinho, perto de uma roda d'água. Lembro até hoje essa cena. Era uma roda d'água que tinha uma nascente e a roda d'água bombeava a água. Ou isso talvez tenha sido a segunda vez. Enfim. E aí foi que nós conhecemos o Juan. Foi uma coisa extraordinária, assim, da nossa vida. E da Zelinda e do Arsênio, mesmíssima coisa. Toda vez que eu passava lá, desde a primeira vez, eu passava na estrada e via Cidade das Estrelas. E aquele símbolo que eu sabia que era aquela chave, né? Que era do pessoal do Crowley, né? Dessa linha aí de magia. Então aquilo sempre me chamou a atenção. Aí eu perguntei, e essa Cidade das Estrelas aí? É da Zelinda e do Arsênio. Eles estão naquela casa amarela ali, né? Eles moram naquela casa ali, que era uma casa que tinha uma torrezinha em cima, amarela. E aí eu falei, então eu vou lá, que eu quero conhecer eles. Ninguém convidou a gente. Eu fui na mais pura cara de pau, eu e sua mãe. Mas eles nos receberam com uma gentileza, uma boa vontade, uma coisa... E aí começou a gente a trocar informações, né? Porque nesse meio tempo, 99, eu já tinha passado muita água, já tinha publicado meus livros, já estava mais... Já dava para entrar no pôquer, né? Já tinha umas cartas boas para jogar no pôquer, falando, né, de forma...
Então, aí o papo flui, sabe? Quando o outro vê que você também sabe, aí... O Arsênio é uma referência, cara. O Arsênio, o cérebro dele é uma biblioteca. O que você perguntar de magia, de história da magia... Mano, o cara domina. E a Zelinda é uma das pessoas, assim, mais magnéticas que eu já vi. É verdade. Bom, você conhece. A De Zelinda é uma força da natureza. É. E com conhecimento e uma alma. É. A alma dela é... São pessoas muito íntegras, dá pra Sim. perceber rapidamente, assim. Sim. No primeiro contato você já vê isso. Sim, sim, sim. E são íntegros e são muito competentes naquilo que fazem. Sim. No que eles se propõem, dentro da proposta, eles são extremamente competentes. Sim. Então, é o que eu falo, cara. Se você quer aprender magia... Dependendo do tipo de magia, né? Por exemplo... E o legal é que no IMEDIC também você encontra até os cursos do Juan. Sim. Né? Mas, por exemplo, quem gosta das coisas assim, mais práticas, do dia a dia, cozinha de bruxa, essas coisas, aí a casa de bruxa é ótima. É. Né? Essas coisas mais práticas, Mas mais palpáveis do dia a dia. Sim. E o IMEDIC é aquela magia mental, aquela coisa, né? Muito boa também. É questão de gosto e público, o que você está procurando. Né? Exato. O que você está procurando. Finalizemos? Eu acho que tá bom. Eu tô olhando o horário, meu amigo. Você está me tirando? Então, no próximo podcast, eu não falei não finaliza, não. Tá faltando coisa. Tem muito mais coisa que a gente pode continuar a partir daí sobre São Tomé das Letras. Eu quero falar sobre os lugares, o tipo de energia que tem, o tipo de coisa que a gente já fez lá. Eu acho que é muito enriquecedor para motivar até as pessoas de irem lá conhecer, né? Então nós temos ainda para falar o livro da semana, já falei. Filme da semana, já que estamos falando de magia, né? O Aprendiz de Feiticeiro, aquele com o Nicolas Cage, do Estúdios Disney. Um filminho muito legal. Fantasia, é Disney. Mas o que ele fala tem muito a ver. Tá? Então vale muito a pena. É um filme bacana. E a dica da semana, que nós falamos, né? Solidão, silêncio e natureza. Minha dica da semana é abrace uma árvore. Abrace uma árvore. Na verdade, eu ia escrever adote uma árvore, mas eu acho que o abrace uma árvore, para quem está começando, fica mais livre, né? Mas, primeiro, por que abraçar uma árvore? Abraçar também pode ser você sentar e encostar a sua coluna vertebral no tronco da árvore, com você sentado no chão, tendo contato com as raízes. É ter contato físico com essa árvore. Porque, primeiro, para-raio. Qualquer árvore tem esse efeito para-raio. Ela pega as energias e leva para a terra. Então, tudo que você tiver assim carregado, energias negativas, miasmas, olho gordo, inveja, palavra ruim que falaram contra você, tudo isso emana energia, larvas astrais, isso fica impregnado em você. Então a árvore é uma das melhores formas de você descarregar isso naturalmente. Sendo uma árvore adulta, não prejudica a árvore, porque na terra toda essa energia vai ser reciclada. É como um esterco, né? Um animal vai lá e defeca ou morre. Aí fica aquela podridão. Todo mundo fala, ai, que nojo, podridão. Mas a podridão vai servir de alimento, né, para os animais detritívoros e vai virar humus,
que é precioso. Então, tudo é reciclado na natureza. Até a energia ruim é reciclada. Então, a árvore ela tem essa capacidade de reciclar. E outra capacidade que ela tem, nessa troca de energia com você, é que você ganha, como o campo dela é muito maior e mais forte do que o nosso, você ganha um pouco daquela essência vegetal. Então, por exemplo, se você abraça um eucalipto, um pouco daquela essência do eucalipto é transferida para você. Porque o campo da árvore é muito forte, muito grande. Ela é muito grande, é uma árvore adulta. Então, as características que você teria, os benefícios que você teria com um chá de eucalipto ou com o banho de eucalipto, você tem também abraçando um eucalipto. Mesma coisa com a mangueira, com o abacateiro. O poder terapêutico daquela árvore, ele vai te curar através da energia. O outro nível, são níveis, né? Vocês estão vendo? O primeiro é o descarrego, o segundo é a cura, o terceiro, a sabedoria. Mas aí já é quando a pessoa consegue se conectar mentalmente e emocionalmente com a árvore. Aí ela vai começar a conversar com você. E não é palavras igual o que eu estou falando aqui. É através de ideias, de conceitos, né? Um contato que a árvore vai fazer. Isso aí é uma coisa fácil, eu ensino no meu curso, esse curso que está tendo agora de espiritualidade e mediunidade. Quando chega na parte prática, eu ensino todo mundo a fazer. E é muito fácil, tá? Não tem nada de difícil nisso. E o último nível disso, um dos mais aprofundados, é quando você adota uma árvore. Você vai frequentemente fazer amizade com essa árvore. Você leva, talvez, composto orgânico para essa árvore. Você irriga essa árvore quando o tempo está muito seco. Ou você, para agradar o elemental da árvore, a amadríade, você pendura fitas coloridas nos galhos, esse tipo de coisa. Então você começa a estabelecer um contato com essa árvore e cria um relacionamento. E isso é extremamente benéfico. Isso aprofunda todos os níveis que eu falei. Tem mais um ainda, que eu estava falando com o Alan essa semana, mas aí é um nível de magia muito adiantado, não cabe falar aqui. Tá bom? Então, não se esqueçam, se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de comentar embaixo, não se esqueçam de mandar perguntas, porque as perguntas que vocês mandam sempre nos ajudam, né, a compor nossas pautas. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com os seus amiguinhos. Uau! Agora você tem que encerrar. Você está fazendo o papel da sua mãe? Já encerramos. Compartilhar com os amiguinhos. Beleza? Namastê. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Namastê.